dia para você que está aqui comigo hoje para pelo menos sair desse vídeo com uma dose de inspiração a mais na prática da meditação. Eu fico me perguntando se há 15 anos atrás eu conseguiria me imaginar acordando bem mais cedo na chuva para poder pegar esse sol maravilhoso e com isso falar sobre meditação. Essa é uma aula simples, mas ao mesmo tempo que eu pretendo trazer talvez algumas coisas bem interessantes sobre a prática da meditação ou do mindfulness, beleza? Se você quer ficar comigo aqui, se já sente que essa aula vai realmente agregar para você, lembra de dar o seu like, se inscrever no canal e vamos juntos nessa aventura. Primeiro grande equívoco da maioria das pessoas sobre a prática da meditação é que a meditação precisa acontecer em posição de lótus. Esse é o primeiro grande equívoco. Tenha ciência que se você hoje diz que não consegue meditar, que sente tédio, que tem aquela sensação de inutilidade, de improdutividade, você pode praticar mindfulness, que é uma palavra em inglês, que significa atenção plena. Então, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer circunstância ou com qualquer pessoa, você pode simplesmente parar. Ficar consciente daquilo que você faz, habitando o seu corpo, puxando um ar bem profundo. Inclusive agora, enquanto você me assiste, ó, puxa aquele ar, encontre uma posição mais confortável, observe sua coluna, observe os músculos da sua face, fique aqui comigo. Inclusive, sempre que eu vou começar um evento, caso você já tenha participado de algum, eu pergunto para as pessoas qual é o melhor presente que você pode conceder para qualquer pessoa. A maioria dos participantes dizem que é o tempo. É o tempo o melhor presente. Entretanto, eu te digo que o melhor presente que você pode conceder para qualquer pessoa, principalmente ali na sua família, na sua casa, é a qualidade da sua presença. E isso é meditação. Então, se você está lavando louça, se você está fazendo uma caminhada na praia, se você está correndo, se você está praticando yoga, se você está fazendo qualquer coisa, como eu disse anteriormente, é possível você fazer com consciência. Se você está falando em público, inclusive gravando um vídeo, que é uma das coisas que a gente volta e meia traz aqui, não só no canal, né, mas na nossa prática profissional do dia a dia, que é a oratória, consciência do seu corpo, dos seus movimentos, da sua respiração, é extremamente importante para que a sua comunicação transmita autenticidade, presença, concentração. Isso sem dizer dos inúmeros benefícios que você já deve ter ouvido falar daqueles que praticam a meditação ou o mindfulness. Vou deixar os links nos comentários sobre as diversas pesquisas que fundamentam o que eu estou trazendo aqui para você. Então, ou seja, muita gente, assim como eu, lá na época de escola, lá na época da faculdade, estudava sobre meditação, sabia dos seus benefícios, mas responda aí para mim, será que eu praticava meditação? Mesmo sabendo desse monte de benefícios que melhora a memória, que melhora a nossa regulação emocional, que melhora a nossa capacidade de perceber e de até de ter mais compaixão com o próximo, com a realidade. Cara, assim, os benefícios são inúmeros. Entretanto, claro, se você respondeu que eu não praticava, você está correto, porque isso estava apenas no meu intelecto. E aí, sei lá, acho que algo dentro de mim simplesmente não estava afim de me sentir entediado, de me confrontar. Inclusive, muitas pessoas confundem meditação com conforto, com paz. E meditação é muito mais confronto do que conforto. Então, isso é a primeira coisa que você deve saber, que quanto mais você aventura dentro de si, quanto mais você medita, junto vem um maior grau de honestidade que você começa a sentir a respeito de você mesmo, dos seus sentimentos, né, das emoções que você vivencia ali no processo. No início, para quem gosta, né, daquelas posições de lótus e dos asanas, das práticas de yoga, essas pessoas no início vão se sentir
inadequadas, vão se sentir cansadas, partes do corpo vão começar a machucar. Entretanto, meditação é isso. Então, ou seja, hoje você tem uma escolha. Você pode começar a meditar talvez 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e assim sucessivamente até você conseguir ter uma prática de meditação mais adequada. Inclusive, com a consciência desse momento, eu gostaria que eu já estou aqui igual um pinto molhado. Talvez encontrar aqui um local mais adequado para eu terminar o vídeo. Entretanto, se eu não conseguir, a gente vai firme, a gente caminha junto, puxando esse ar, sentindo, né, essa paisagem realmente maravilhosa. Confesso que a chuva não era bem o que eu esperava, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, primeiro quesito, ou primeiro grande aspecto que você deve atentar na prática da meditação ou do mindfulness é a consciência corporal. É a consciência dos seus movimentos, dos seus músculos. Então, à medida que você assiste esse vídeo, eu quero que você se conscientiza de como estão os músculos da sua face, da sua coluna, como é que está a sua coluna, como é que estão aí os pesos que você vem colocando nos seus ombros, se há alguma dor, se você estiver assistindo esse vídeo, fazendo outra coisa, durante esse exercício, essa prática, como estão seus movimentos? Eles estão mais lentos? Eles estão mais acelerados? E isso é chamado de consciência corporal. Consciência corporal é a nossa capacidade de observar, é a nossa capacidade de perceber o nosso corpo. Então esse é o primeiro grande elemento, inclusive eu falo muito isso nos nossos cursos de oratória. A partir dessa percepção do corpo, você vai percebendo cada vez mais a sua respiração. A maioria das pessoas respiram de formas não suficientemente adequadas. Muitas pessoas respiram de maneira rápida, de maneira muito aqui em cima, no tórax. Algumas pessoas respiram de maneira curta. Entretanto, a maneira mais adequada de respirar é com a ajuda do diafragma. Então, aqui, ao invés de você trazer sua respiração aqui para cima, você vai trazer aqui para a região do abdômen. Então, vamos junto aí, ó, para que você exercite. Percebe? Você nota que o peito, ele não incha. Quando você traz a respiração para cá, é muito mais adequado. Isso, inclusive, eu também vou deixar, para que o vídeo não fique chato, eu vou deixar aqui as referências bibliográficas, né, as pesquisas que fundamentam, inclusive, que só o fato de você ajustar melhor a sua respiração, isso já vai te trazer resultados assim maravilhosos dentro da prática da meditação. E você trazendo justamente uma respiração mais profunda, mais lenta. Isso é o segundo grande elemento que eu gostaria de trazer para você aqui. Então, uma breve retrospectiva, consciência corporal, respiração. O terceiro elemento é basicamente você aprender a observar o seu pensamento, diminuindo o julgamento que você tem sobre ele. Por exemplo, muita gente, quando pensa algo negativo, quando pensa algo que não gosta, quando percebe algo dentro dele mesmo, acaba por colocar esses pensamentos debaixo do tapete. E o que isso significa? Já observou que alguns sonhos, quando eles são perturbadores, quando eles trazem algo que você não entende ou que de alguma forma incomoda, você simplesmente tira ele da consciência? Pois é a mesma coisa. No dia a dia, praticamente todos nós, e eu falo praticamente porque não dá para afirmar isso 100%, pensa coisas que são extremamente estranhas. Tem sentimentos que são perturbadores. Por exemplo, sentimentos negativos, como raiva, rancor, ressentimento, pelas pessoas que estiveram sempre com você. Seus pais, as pessoas que te criaram, talvez o seu marido, a sua esposa. E muitas vezes a gente não percebe ou não sabe que é possível você amar e odiar. É possível você gostar muito de alguém e ainda assim sentir inveja. É possível você viver 20 anos com seu marido e com a sua esposa
e você guardar ali diversos ressentimentos de coisas que ele ou ela já te disse e que você não colocou para fora. E aí, quando você vai adentrando essas práticas, naturalmente chega um momento que essas emoções elas começam a querer aparecer, o vulcão começa a querer entrar em erupção. E aí, se você tem medo disso e você acredita naquela lorota, né, do pensamento positivo, que você tem que ficar ali forçando a sua mente a pensar em algo, cara, vai dar ruim. Porque assim, você não vai para o próximo nível do que realmente está acontecendo com você. Você simplesmente coloca debaixo do tapete. Você simplesmente sufoca. E a meditação é muito menos sobre sufocar do que florescer. Do que você adubar o terreno, perceber que algumas coisas que você vem matando na sua vida, elas são importantes. Elas têm um papel nos ciclos e nos ritmos da natureza, né? Como eu estou aqui num local bem voltado para a natureza, mas para que você perceba que a beleza não está só fora, mas ela está dentro. Assim como tudo que a gente critica e a gente se sente mal, que a gente acha que está fora, que depende de uma outra pessoa, ou depende de algo que está fora do seu controle, é só uma forma de te mostrar que é sim possível você trocar esse olhar e trazer esse olhar para dentro, diminuindo assim cada vez mais o seu julgamento. Então o terceiro elemento é você ter essa capacidade de olhar, de observar, de diminuir o seu julgamento sobre aquilo que supostamente é bom ou aquilo que supostamente é ruim. Então nesse sentido, você a partir de hoje, quando você respirar, se conscientizar, seja em posição de lótus, seja deitado, do jeito que você achar mais adequado, do jeito que você der conta nesse momento, você para. Você, naquele momento, sai dessa mania que a gente tem desenvolvido cada vez mais, de acreditar que a gente precisa estar sempre produzindo, que a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa, né? De ter medo do tédio, de ter medo do vazio. Afinal, à medida que a gente vai desenvolvendo as práticas, né? Que a gente vai aprofundando nesse universo interior, em algum nível, você vai flertando com o vazio, você vai abrindo espaço, você vai se destruindo, você vai se dissolvendo, né? Então essa dissolução do ego traz essa abertura para que o novo se faça presente, entende? Então, ou seja, quando a gente traz essa ideia de diminuir o julgamento, quando a gente traz essa ideia de observar os pensamentos, nós entramos numa ideia de dualidade. E se você procurar no canal, vai ter vários vídeos sobre esse assunto, né? De você encontrar um nível superior de percepção da dualidade e a partir dessa percepção do contraponto, da antítese, daquilo que você rejeita, você encontra justamente esse ponto superior de conciliação, essa síntese. E aí, quando você encontra essa síntese, você tem a possibilidade de novamente se abrir à antítese. Entende? Então, nesse sentido, você vai criando espaço para que haja o discernimento, para que você diferencie ou separe o joio do trigo. Eu tenho falado muito sobre alquimia, eu convido você também para poder assistir os nossos vídeos sobre alquimia. E nesses vídeos eu falo das 4 etapas do processo alquímico, né? A nigredo, a albedo, as citrininas e a rubedo. E no processo que você vai ali aperfeiçoando, e à medida que você vai se entregando para o processo, trazendo todos esses elementos que eu acabei de dizer, você vai passando pelas fases da alquimia. Então, assim, cara, naturalmente vai ter aquela fase que é desagradável, tá? Vai ter aquela fase que você cansa o seu corpo, que você fica se perguntando, para que isso? Onde eu vou chegar com isso? Isso realmente vai fazer bem para mim? E vai ter aquela fase do maravilhamento, da contemplação, que você vai perceber a beleza de uma coisa simples, que você vai ter acesso a sentimentos que talvez você nunca tenha tido acesso, e aí você vai se sentir muito motivado a continuar. E nesse aspecto da observação com pouco julgamento, gostaria eu que a gente eliminasse o julgamento, mas assim, é só trazer uma diminuição disso. Você vai ter a condição de fazer o balanceamento, você vai ter condição de entender justamente esse aspecto da dualidade, entende? Muito presente nas citrininas. E aí, para poder completar o vídeo, o 4º elemento é a transitoriedade. É você entender que, cara, tudo passa, tudo tem seus ciclos, tudo tem seus ritmos. Por exemplo, eu tô aqui na expectativa da chuva pelo menos diminuir, né? Quem sabe ela passar
Eu pesquisei, inclusive, ontem, né? Eu estou, inclusive, acreditando cada vez mais que as previsões do tempo não estão muito, vamos dizer assim, assertivas. Então, pessoal, a transitoriedade é também você saber a hora de sair de cena. Porque a chuva está muito forte e esse vídeo pode sair caro.